Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Chegamos à nossa terceira aula sobre ângulos, né? Uma aula hoje apenas de exercícios, certo? Nós iremos resolver 4 questõezinhas para fixarmos os conceitos relativos a ângulos. E se você ainda não assistiu nem a primeira aula nem a segunda, irei deixar o link nos comentários para que vocês possam assistir. Antes de mais nada, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem um like no vídeo. Vamos embora! Somando-se a medida do complemento com a medida do suplemento de um ângulo, obtém 130 graus. Quanto mede esse ângulo? Vamos lembrar, gente? Complemento nós vimos na segunda aula, né? A mesma coisa de suplemento, né? Finalizamos a segunda aula falando, né, exatamente sobre isso também. Finalizamos e iniciamos. Veja, somando-se a medida do complemento de um ângulo. O que é o complemento de um ângulo, gente? Vamos lembrar? O complemento de 30, 60, né? Complemento de 20, 70. Por quê? Quando eu junto 30 mais 60 vai dar 90, 20 mais 70, né, vai dar 90, certo, gente? Ou seja, para mim chegar lá no complemento do 30, eu preciso fazer o quê? 90 menos 30, né, que vai dar os 60. Ou seja, o complemento de um ângulo é nada mais, nada menos que 90 menos esse ângulo, né? Então, o complemento vai dar 90 menos o ângulo. Veja, eu vou somar tudo isso daí, certo, gente? Somar toda essa galera aqui com o suplemento. Da mesma forma, o suplemento é o que? Dois ângulos, né? Somados que dão 180 graus. Né? Então, da mesma forma, o suplemento de um ângulo vai ser o que? 180 menos o ângulo, né? Que é x, né? Que nós estamos utilizando. Veja, quando eu somo essas duas coisas, vai dar 130 graus. Show de bola, gente. Então, uma pequena equaçãozinha para nós resolvermos, a equaçãozinha do primeiro grau, né? Equaçãozinha aí, muito simples, mas nós podemos resolver. Veja, nós podemos já tirar os parênteses aqui tranquilo, né? Não tem nenhum probleminha de jogo de sinal nem nada, então podemos tirar tranquilamente dos parênteses. 90 menos x mais 180 menos x igual a 130. Veja, 90 mais 180, facinho, 270. Menos x, ou seja, então duas dívidas de R$1, vou ficar com uma única dívida de R$2, ou seja, menos x, menos 2x, igual a 130. Veja, 270 está mais, vem para o outro lado, menos, então ficará menos 2x igual a 130 menos 270. Veja, 130 menos 270 dará menos 140, certo, gente? Veja, aqui está negativo, né? Então a gente precisa multiplicar por quanto? Por menos 1, né? Para que ali deixe de ser negativo. Quando eu multiplico por menos 1, tudo fica positivo, né, gente? Já que ambos os lados estavam negativos. E agora perceba o seguinte, o 2 está multiplicando, vai dividindo, né? Então eu vou ter x igual a 140 dividido por 2. 140 dividido por 2, gente, vai dar 70. Então, quanto mede o ângulo procurado? 70 graus. Muito fácil, gente, muito simples. Veja como é que a gente está fazendo essas questões de ângulo, né, gente? Só pegando o conceito, gente. Então, conceito de complemento, conceito de suplemento. Todos esses conceitos foram vistos na segunda aula. Lembrando, né, o link dessa aula está na descrição do vídeo. E não se esquece de deixar o like lá também. Beleza, gente? Vamos para o próximo probleminha. Os ângulos alfa e beta, eles são opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice, gente? Isso daí nós vimos lá na primeira aula, né? Lá na primeira aula. Nós vimos que dois ângulos, né? Vou dar um exemplo aqui. São opostos pelo vértice, né? Quando eles estão assim, vamos dizer, um de frente para o outro, né? Ó, tem um vértice aqui de cada ângulo. E eles estão se opondo através do vértice, certo? E nós podemos dizer que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse outro de cá. Então, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Nós vimos na primeira aula, certo? Veja, o primeiro ângulo mede 9x menos 2 graus, o segundo mede 4x mais 8 graus. Determina a medida desses ângulos. Acabei de dar. Como vai ser feita a questão? Como? Os ângulos não são congruentes? Não são iguais? A medida do primeiro é esse, a do segundo é esse. Se eu quero a medida dos ângulos, primeiro eu vou igualar.
né? O primeiro mede 9x menos 2, o segundo 4x mais 8. Veja, pequena equaçãozinha para nós resolvermos. O 4 não está mais? Vem para cá menos. O 2 não está menos? Vem para cá mais. Então ficaremos com 9x menos 4x igual a 8 mais 2. Espera aí, Daniel. Vamos de novo. Foi o que você fez, ó. O 4 não estava mais? Veio menos. O 2 não estava menos? Veio para cá mais. Simples. 9 menos 4, 5. Então nós teremos 5x igual a 8 mais 2, 10. O 5 não está multiplicando? Vem dividindo. Então x é igual a 10 dividido para 5. Que 10 dividido para 5 vai dar 2. Acabou o nosso probleminha? Não, porque ele pede a medida dos ângulos. E para isso, basta substituir o valor de x em cada um dos ângulos. Certo, gente? Então, para o primeiro ângulo, nós teremos o seguinte, ó. 9 vezes 2 menos 2. 9 vezes 2, 18. Menos 2, que vai dar 16 graus. O primeiro ângulo, gente, mede 16. E o segundo, o que é que a gente faz? Aí você chega para mim e diz: ah, Daniel, já sei. Só substituir o 2 aqui e nós vamos calcular. Precisa? Não, né, gente? Porque os ângulos não são opostos pelo verso, não são congruentes. Então, se o primeiro mede 16, o segundo também mede 16. Então, a medida desses ângulos são, né, 16 graus. Simples, gente. Muito fácil. Beleza? O próximo probleminha, galera, também é um probleminha muito bacana. Veja. A razão entre dois ângulos suplementares, lembrando, dois ângulos são suplementares, quando sua soma dará 180, a razão entre eles é igual a 4/5. Determine esses ângulos. Então, acabei de falar, ó, os dois ângulos, né, somados dão 180. Eu desconheço os ângulos. Se eu desconheço, eu vou chamar um de x e o outro de y. Se eu somá-los, tem que dar 180. Por que, Daniel? Porque eles são suplementares. Veja, a razão entre eles é 4/5. O que é a razão, né? Eu dividi um pelo outro, ou seja, se eu dividir x por y, o y por x, tanto faz, né? Isso vai dar 4/5. Certo? E agora, Daniel, o que nós fazemos? Veja, gente, que aqui nós acabamos de chegar num pequeno sisteminha, não é? Como é que nós resolvemos? Eu irei resolver da seguinte forma. Vamos isolar uma incógnita em uma das equações e substituir na outra, certo? Então eu vou isolar, por exemplo, o y na primeira e substituir na segunda. Como assim, ó? Perceba. Se eu vou isolar, vou deixar ele sozinho de um lado dos membros, né? Então eu vou precisar 3x daqui e passar para o outro lado. Como? Ele não está mais? Vai menos. Então vai ficar y igual a 180 menos x. Veja, o y é igual a isso, ou seja, o y é isso. Se o y é isso, eu posso substituir essa informação nessa segunda expressão, certo? Ou seja, eu posso escrever assim, ó, x sobre, quem é y? 180 menos x, igual a 4/5. Como é que nós resolvemos isso daqui? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, 4 vezes tudo isso daqui, então vai ficar, ó, 4 vezes toda aquela galerinha lá, 180 menos x, igual a 5 vezes x, que vai dar 5x. Ok. Veja, 4 vezes 180, isso vai dar quanto? Isso dará 720. Menos, né? Ó, mais por menos vai dar menos. 4 vezes x, 4x. Igual a 5 vezes x. Veja, aqui tá menos, né? Então vem para cá, mais. Então ficará 720 igual a 5x mais 4x. Ok. 5x mais 4x vai dar 9x, igual a 720. O 9 não está multiplicando? Vem dividindo. Então, x é igual a 720 sobre 9. E aí, nós iremos encontrar x igual a 40 graus. Certo, gente? Só que ele pediu para determinar os dois ângulos. Eu achei o primeiro. Quanto é o segundo? Eles não são suplementares, né? Então, se eles são suplementares, se um vale 80, quanto é que falta para chegar em 180? Falta
100, né? Então o y, né, vai ser 100 graus. Ou simplesmente, gente, pega esse 80, substitui aqui e nós ficaremos com y igual a 180 menos 80 e vamos achar y igual a 100 graus. Muito fácil, muito simples. Veja, gente, observa a figura seguinte e indique dois ângulos adjacentes ao ângulo AOB e dois ângulos adjacentes ao ângulo DOF. Lembra, esse conteúdo, gente, nós vimos lá na primeira aula de ângulos, certo? Lembrando, o link aí da primeira aula tá na descrição, tanto da primeira quanto da segunda aula, né? O que é um ângulo adjacente? Primeiro, para ele ser adjacente, ele precisa ser consecutivo e não ter ponto interno em comum. E o que é um ângulo consecutivo, Daniel? Lembre, precisa ter lado em comum, um lado em comum e vértice em comum, certo? Então veja, primeiro ele quer dois ângulos adjacentes ao ângulo AOB. Quem é AOB? É esse camarada aqui, ó, AOB. Vou até pintar ele aqui, ó. Então eu preciso, gente, de alguém que ao mesmo tempo seja consecutivo, certo? E não tenha ponto interno em comum. Então eu vou pegar primeiro aqui, ó, o ângulo BOC, certo? Veja, ele é consecutivo porque, primeiro de tudo, tem o vértice O, né, em comum, e tem o lado, né, OB em comum. E ele ainda é adjacente porque, se eu fizer a pintura desse, no jeito que eu fiz lá na primeira aula, as pinturas não se misturam, ou seja, eles não têm pontos internos em comum. Então, o primeiro ângulo aqui, como exemplo, vai ser o ângulo BOC. Próximo ângulo que eu vou pegar aqui vai ser esse daqui, ó, AOF. Veja, a mesma coisa, ele vai ter o vértice O em comum, vai ter o lado OA em comum. Então, AOB e AOF são consecutivos. São adjacentes? São, porque não tem nenhum ponto interno em comum. Veja, novamente, as pinturas não se misturam. Então, os ângulos aqui, BOC e AOF. Tem outros aí, né? Eu vou deixar para vocês procurarem. Tem outros, certo? E agora na letra B, ele quer dois ângulos adjacentes ao ângulo DOF. Quem é DOF? Veja, DOF, ou seja, esse camarada aqui todinho, né? Eu já vou deixar ele pintado aqui, ok? E agora eu vou mudar a cor do meu lápis. Vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou dar aqui vai ser o ângulo DOC. Porque o DOC, esse camarada aqui, ó, ele compartilha o mesmo vértice, né? Que é o vértice O, novamente. Tem o lado em comum, né, que é o lado OD, né, então já são consecutivos. E vão ser adjacentes por não terem pontos internos em comum, né? Basta olhar as pinturas aí para facilitar a nossa vida. Então, DOC vai entrar aqui na contagem. E novamente eu vou pegar o AOF, né? Eu vou pegar o AOF aqui como exemplo também, né? E a explicação vai seguir a mesma, gente. E aí eu vou deixar ao cargo de vocês, né, procurar ver se tem mais outros ângulos aí adjacentes. Se vocês encontrarem, né, deixa nos comentários aí, certo, gente? Então, com essa questão nós encerramos essa sequência de 3 aulas, né, do conteúdo de ângulos, né? Pode ser que a gente traga mais aulas aí com outros conceitos, mas nessa linha, né, que a gente construiu desde a primeira aula, essa é a última, certo, gente? Então, se você gostou, se você entendeu acima de tudo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, deixa o seu comentário aí e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, né? Facebook e Instagram, ambos @DanielMatemática 2019. A gente se vê, gente, na próxima aula. Valeu!